Olá pessoal, meu nome é Thiago. Esse é mais um vídeo do curso de Introdução à Linguagem C, da Monitoria de Algoritmos de Programação. Hoje iremos falar um pouco sobre o método de ordenação de vetores, mais especificamente sobre o método Selection Sort. Em algumas implementações de algoritmos é necessário que os vetores que são utilizados neles estejam. Bom, em algumas implementações de algoritmos é necessário que os vetores que são utilizados neles Em algumas implementações de algoritmos, é necessário que os vetores que são utilizados neles estejam ordenados para que o algoritmo funcione de forma correta, mas nem sempre os vetores estão ordenados, então eles precisam ser ordenados, e para isso existem diversos algoritmos de ordenação, alguns mais eficientes que outros, mas no fim todos servem para ordenação. Um desses algoritmos é o Selection Sort. Selection Sort, que é ordenação por seleção, é um algoritmo de ordenação que funciona selecionando o menor elemento de um arranjo, ou seja, um vetor, e colocando ele na primeira posição. Depois ele seleciona o segundo menor elemento e coloca ele na segunda posição. E assim sucessivamente até que todo o vetor esteja ordenado. Agora iremos ver um exemplo simples de como que o Selection Sort funciona. Bom, tendo um vetor desordenado, aqui de tamanho 5, o número 2 está no índice 0, o número 3 no índice 1, o número 1 no índice 2, o número 5 no índice 3 e o número 4 no índice 4. Ele irá começar do índice 0, ou seja, do número 2. E irá percorrer procurando um número menor que o número 2. Quando ele encontrar, ele irá trocar esse número de posição com o número 2. Então, primeiro ele encontrou o número 1 e fez a troca com o número 2. Então, agora o número 1 está na posição 0. Depois disso aqui ele continuou verificando, verificou com 5 e com 4, mas viu que nenhum era menor que o número 1. Então, agora ele pulou para a posição 1, que é o número 3. Então, ele procurou um número que fosse menor que o número 3, encontrou o número 2, fizeram a troca, e o número 2 ficou na posição 1. Depois disso, ele também continuou verificando com o número 5 e com o número 4, mas viu que nenhum era menor do que o número 2, então não houve troca. Depois ele foi para a posição 1, que é a da posição do número 3. Ele verificou com o 5 se era menor que o 3 e com o 4 ele viu que nenhum era, então ele pulou para o próximo, que seria o índice 3, aqui onde está o número 5. Então só tinha um para ele verificar, verificou se o 4 era menor que o 5, viu que era menor e fez a troca entre os dois, e no final nós temos o vetor ordenado. Então é basicamente isso, ele sempre irá saindo comparando com todos os elementos do vetor e irá fazendo trocas. Ele não percorre enquanto menor e só troca os dois. Todos que ele encontrar no caminho que for menor, ele irá trocar. Por exemplo, se tivesse, ao invés de ter 2, 3, 1, 5, 4, se fosse 5, 4, 3, 2, 1, na primeira interação ele iria trocar o 5 com 4, depois o 5, depois o 4 com 3, depois o 3 com 2, tudo isso para o 1 chegar na primeira posição. Depois ele iria para a posição do índice 1 e faria várias trocas também, porque ele não procura o menor entre todos e troca, ele procura o menor. Mesmo que tivesse, como eu falei, o 1 tivesse lá no final e tivesse vários números menor que o 5 no caminho, ele iria trocar com todos esses números para depois trocar com o número 1, que seria o número que ia ficar realmente na posição. Vantagens e desvantagens do Selection Sort. Bom, como vantagem, temos que o Selection Sort é muito eficiente em vetores pequenos. Outra vantagem é que ele não precisa de um vetor auxiliar e também sua implementação é simples. E por não precisar de um vetor auxiliar, ele ocupa menos espaço na memória. Essas são as vantagens do Selection Sort. Já como desvantagens, temos que ele é um dos algoritmos de ordenação menos eficazes quando se trata de vetores grandes. E também, mesmo que o vetor já esteja ordenado, o número de comparações é sempre o mesmo. Sua complexidade é O de n ao quadrado.
O número de comparações nós temos aqui n ao quadrado menos n dividido por 2, que é sempre o número de comparações que ele irá fazer, mesmo estando ordenado ou não. Agora iremos ver um pouco da implementação do algoritmo Selection Sort. Para implementar o Selection Sort, vamos criar uma função que vai receber um vetor, também o tamanho desse vetor. Bom, para fazer o algoritmo de Selection Sort, nós precisamos de uma variável auxiliar, que será responsável por armazenar um dos valores que será trocado. E para fazer o algoritmo precisaremos de dois for. O primeiro for irá percorrer todo o vetor bom, e o segundo for ele irá começar da posição i mais 1, que é da posição que o primeiro for está em diante, que virá i, e irá até o tamanho certo. O que ele irá fazer? Irá verificar se o vetor na posição i é maior do que o vetor na posição j. Se isso acontecer, nós vamos pegar nossa variável auxiliar e salvar o valor da variável do vetor na posição j. Na posição j, nós iremos colocar o valor da posição i, e na posição i, iremos colocar o valor da posição j, que é a variável auxiliar. Certo, fazendo isso aqui, o selection sort já está ordenado. Vou colocar aqui só um for para percorrer o vetor e exibir o vetor. Ok, agora vamos ver. Aqui eu já criei um vetor de tamanho 5. Ele não está ordenado e aqui nós chamamos a função select, passamos o vetor e o tamanho do vetor. Agora vamos ver em execução como funciona. Certo, aqui agora ele retornou o vetor já ordenado. Nós poderíamos colocar alguns prints dentro desse for para ver o que é que está acontecendo. Eu vou colocar um print aqui dentro para exibir as trocas que ele está fazendo. Aqui, troca. É, Então, qual vai ser essas trocas? Vão ser da posição i pelo da posição
Bom, então aqui funcionou do jeito que eu falei. Primeiro começa no índice zero e ele vai trocando de acordo com o que ele acha um número menor do que o atual. Aqui o atual era 5, ele encontrou 4, então trocou o 5 com o 4. Depois o 4 ficou na posição zero, ele continuou percorrendo e encontrou o 3, trocou o 3 com 4. Depois continuou percorrendo, encontrou 2, trocou o 3 com 2. Depois continuou percorrendo, encontrou 1 e trocou o 2 com 1. Então, o 1 já ficou na posição certa, que foi na posição zero. E depois ele pulou para a posição 1, começou a percorrer. Na posição 1 estava o número 5, então trocou o 5 pelo 4, depois o 4 pelo 3, depois o 3 pelo 2. E assim, o, o 2 já ficou na posição certa. Depois, o 22, o 5 com 4, o 4 com 3, até que o 3 ficou na posição certa. E assim por diante, até chegar na posição 4, que só tinha o número 5. E não tinha mais o que trocar. No final, temos a lista não, o vetor ordenado. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.